Olá, então voltando aqui, meus queridos, só para a gente poder, queridos e queridas, para a gente poder finalizar o texto do professor Karl Erik. Então, na terceira parte, ele ressalta para nós muito dessa literatura que foi, como eu disse no vídeo passado, não uma continuidade, mas uma exacerbação. Eu estava procurando uma palavra aqui, mas enfim, uma exacerbação do que a geração de 70 começou a fazer e que foi considerado pelo professor Alfredo Bose como elemento de brutalidade. Ele configura. Deixa eu ler para vocês aqui. O adjetivo brutalista caberia melhor a um modo de escrever recente, que se formou nos anos 60, tempo em que o Brasil passou a viver uma nova explosão de capitalismo selvagem, tempo de massas, tempo de renovadas opressões, tudo bem argamassado com requintes de técnica e retornos deliciados a Babel e a Bizâncio. A sociedade de consumo é, a um só tempo, sofisticada e bárbara, imagem do caos e da agonia de valores que a tecnocracia produz no país do terceiro mundo. É a narrativa brutalista de Rubem Fonseca, que arranca sua fala direta e indiretamente das experiências da burguesia carioca da Zona Sul, onde, perdida de vez a inocência, os inocentes do Leblon continuam atulhando praias, apartamentos e boates e misturando no mesmo coquetel instinto e asfalto objetos plásticos e expressões de uma libido sem saídas para um convívio de afeto e projeto. Magnífica aqui a conceituação, né, do professor Alfredo Bose sobre o brutalismo à la Rubem Fonseca, e que criou seguidores. O Karl Erik menciona aqui a Patrícia Mello, que é uma discípula autodenominada do Rubem Fonseca, e nós temos também aqui o Paulo Lins. O Paulo Lins, eu comento um pouco sobre ele, muito pouco mesmo, mas é interessante a gente ressaltar a figura do Paulo Lins, porque o realismo que ele faz, e o Paulo Lins, o escritor do Cidade de Deus, ele é mencionado aqui na página 172 do texto do professor Karl Erik. Ele faz parte da geração 90. O Cidade de Deus, ele foi lançado em 1996, 97. Então, assim, o professor Karl Erik ele coloca aqui, né, sobre o Paulo Lins, por exemplo? Ele fala do Paulo Lins, da Patrícia Mello e do Ferrez, Manual Prático do Ódio, que eu também comento no artigo. Eu vou compartilhar esse artigo com vocês, este ensaio, na verdade, com vocês. Tudo bem? Ele não está pronto, mas eu acredito que vocês vão gostar da leitura. Aí, quando ele vai configurando o Karl Erik, ele vai configurando aqui o, os possíveis herdeiros dessa narrativa brutalista da década de 70. Ele fala: representam a exclusão social como modelo alegórico da sociedade brasileira, assumem implicitamente um certo determinismo sem a dimensão crítica, que agora sim pode ser considerado naturalista dentro daquela perspectiva que o Lukács ele criticava, né?
O importante aqui é observar como a crítica ao naturalismo, mesmo nas suas formas contemporâneas, se assemelha às críticas dos iludidos pela espetacularidade da realidade social, quando esta converte a miséria humana e a brutalidade em objeto de consumo e diversão. Aí eu volto naquela minha colocação inicial lá das séries televisivas, né? E hoje em dia, muito do que se faz está na Netflix, por exemplo, no que eles falam, eu esqueci aqui o termo que se usa, streaming, enfim. A gente verifica que existe isso que o Carl Eric está colocando agora. Ele escreveu em 2009, nós estamos em 2020. Então, vivenciamos hoje, de certa maneira, o apogeu dessa crítica que o Carl Eric acabou de colocar aqui para nós. Não com relação à literatura especificamente, porque a literatura ela está perdendo, de certa maneira, terreno para aquilo que é mais fácil de ser consumido, aquilo que é mais digerível, aquilo que é mais divertido, porque a leitura ela demanda uma dedicação, ela demanda um tempo, um isolamento, uma experiência individual, e as pessoas agregadas nesse isolamento social que vivemos hoje, não sei se vocês entenderam o que eu acabei de dizer, nós vivemos um isolamento social, estamos antenados o tempo todo, conectados pelas mídias sociais. Então o nosso isolamento ele é social, mas o nosso isolamento ele faz com que a gente descarte aquilo que exige um pouco mais de esforço, e ele faz com que a gente abrace o fácil. Então é muito mais interessante assistir uma série do que tomar contato com uma experiência literária. Enfim, isso está sendo colocado aqui de forma quase que premonitória pelo professor Carl Eric, né? Então, dentro dessa questão que ele fala de uma dimensão política, resgatando muito. Ele fala o tempo todo de política aqui no texto dele, o Carl Eric. Quando ele fala do Lukács, ele fala de política. Quando ele fala dessa coisa do gênero do romance jornalístico, vamos colocar nesse sentido, do novo gênero que eu comentei, que começou com Capote e foi potencializado aqui no Brasil a partir da década de 70. Ele também fala de questões políticas, no modo como a literatura ela vai funcionando como uma espécie de reveladora dessas invisibilidades, etc. Aqui na terceira parte, ele retoma essa condução política, né? Na medida em que ele valoriza os escritores que articulam, né, a realidade de modo a vislumbrar uma consequência direta da escrita, isso está na página 173, da escrita e do impacto produzido por sua gestão. Então isso é muito bacana de se constatar. Eu me lembrei bastante aqui da Carolina Maria de Jesus. Essa coisa da potencialidade dos restos na literatura. Eu estou chamando de restos, mas não no sentido pejorativo, é no sentido de denúncia daquilo que é considerado como resto, mas que na verdade não deveria ser. A Carolina Maria de Jesus é um exemplo muito interessante disso. Aí o professor Carl Eric, ele começa a falar do Jacques Rancière, que é um intelectual francês de renome, e ele cita aqui, na bibliografia, ele cita A Partilha do Sensível, que é um livro do Rancière, e ele começa a tecer algumas
considerações tendo o Rancière como aporte teórico, né? Aqui na 173 ele diz assim: para Rancière, o político não é a relação entre as partes interessadas dentro do que chamamos um sistema político, mas o ato inaugural de exigir lugar dentro do sistema de quem possui direito, reconhecimento e legitimidade nesse lugar. Aí eu entro uma vez mais com a Carolina Maria de Jesus, eu entro até com o Ferrez, que reside lá no Capão Redondo e descreve em seus livros, a partir de uma perspectiva literária, ficcional, ele descreve muito da realidade violenta do Capão Redondo, que é uma realidade que os telejornais, eles muitas das vezes exploram de uma forma somente oportunista, para vender jornal. Mas e os dramas que estão ali por trás da questão? E a vivência toda que se extrapola, né? E que muitas das vezes o jornal não se preocupa em dar conta. Então é justamente nesse sentido que o Rancière vem aqui dizer, né? A demanda política é desde já estética. Aí a gente tem que ter em mente a obra literária, porque concretiza um aparecer dentro do regime representativo. Um aparecer, aí é o que eu estou falando, os dilemas aparecem. E a estética é política quando possibilita o aparecer daquilo que não é nem visível, nem dizível, nem conceituável. Então isso aqui é muito bom para a gente que está estudando também a questão da semiótica, das inter-relações entre semiótica, cinema, literatura e outras linguagens, essa coisa do visível e do indizível e do não conceituável, ele começa a trabalhar muito isso, o Karl Erik, no final da página 174, nós já estamos chegando ao final do texto, ele diz assim: essa tensão expressa uma reconfiguração do sensível, das formas perceptuais dadas, e dá-se como uma expressão que não cabe dentro das coordenadas visíveis em que se encontra. Podemos exemplificar esta tensão entre o dizível e o visível com mais clareza através de um exemplo analisado brilhantemente por Flora Susskind num trabalho de 2005 sobre a literatura e o espaço da cidade contemporânea. Neste trabalho, a professora Susskind, ela diz que as ilustrações de determinadas obras que ela usa, né, Capão Pecado, do próprio Ferrez, né, o 13, do Nelson de Oliveira, Minha História dele, do Valêncio Xavier, e Angu de Sangue, do Marcelino Freire, estes livros eles possuem imagens que fogem, digamos assim, do que está sendo dito ali. Elas vão na contramão do que está sendo dito ali. É diferente daquela publicação, eu não estou com ela em mãos aqui agora. Aquela publicação que eu já cansei de mostrar para vocês, do Rubem Fonseca, A Arte de Andar pelas Ruas do Rio de Janeiro, aquela publicação que foi organizada junto com o filho dele. Ele organizou junto com o filho, que é fotógrafo, cineasta. Eu mostrei para vocês algumas imagens nas nossas aulas anteriores. As imagens ali, elas promovem um diálogo com o texto. Aqui no caso do que a professora Susskind está levantando, as imagens não. Elas vão na contramão do que está sendo colocado ali. As ilustrações não ilustram, página 175, não ilustram o dito, mas ao contrário criam uma tensão que corrói simultaneamente os recursos narrativos convencionais e a relação equilibrada entre a história e a imagem, né? Então a gente pode perceber que essa coisa heterológica que é mencionada aqui, né, entre o visível e o dizível,
essa coisa do heterológico quer dizer quando algo não coincide com os atributos linguísticos. Aqui, no caso, os atributos linguísticos é a própria obra literária. Então, o visível não está sendo condizente com o que está sendo colocado ali. O visível da imagem não está sendo condizente com o que está sendo colocado ali em termos de experimentação literária. Isso promove um choque, uma distensão. Isso é muito interessante e o professor Karl Erik resgata isso aqui ao final do seu texto para nos mostrar que a literatura, isso em 2009, a literatura estava viva em termos de experimentação, se aproximando das imagens, nem que seja numa proposição oposta àquilo que se espera, né? Então, eu acho que o grande it aqui do texto do professor Karl Erik, que é um texto que exige uma dedicação de leitura, né? É justamente o passeio que ele faz. Ele sai das polêmicas envolvendo a noção de realismo e naturalismo, ele apresenta essas polêmicas para nós, ele sai das polêmicas, entra na questão da nossa literatura a partir da década de 70, expõe alguns desdobramentos, e ele cai na contemporaneidade de 2019, que se afasta um pouco do que nós estamos vivendo hoje, mas nem tanto. Então, assim, ele vai apresentando a sua visão acerca da contemporaneidade sem abrir mão da literatura como uma das formas sensíveis de se representar tudo isso que ocorre, pegando na mão do Jacques Rancière, né? E ele valoriza o aspecto positivo da internet e tudo mais, né? Então é isso. Eu acredito que é um texto que deve ser lido e relido por vocês. E a minha intenção aqui, gente, é sempre problematizar com vocês essas questões da contemporaneidade através de textos da crítica e textos da literatura. Então vamos lá, eu citei aqui para vocês o livro do professor Alfredo Bose, O Conto Brasileiro Contemporâneo. Aqui ele faz um apanhado de vários escritores que, na visão dele, representam essa coisa da contemporaneidade. Aqui o livro da professora Flora Susskind, de onde o Karl Erik tirou boa parte dos seus comentários, com exceção do último, que é um artigo que ela publicou em 2005. Este livro aqui, ele é de 85. Eu comprei num sebo. Muito bom a gente visitar sebo, gente. A gente acha muita coisa boa. Então aqui eu vou deixar como sugestão de leitura sobre muito dessa contemporaneidade que a gente está vivendo, né? Este livro aqui do Paulo Scott, que ele foi lançado em 2015. Um Ano em que Vivi de Literatura. Isso aqui não é para a matéria, isso aqui é para a vida de vocês. É um livro que potencializa muito dessas questões aqui que o professor Karl Erik comentou e que tem relação com a persona do escritor, né? Aquele sujeito que ele vive mais da sua persona de escritor do que da própria função de escrever. Tipo, é um livro magnífico do Paulo Scott, enfim. Bom, eu acho que está de bom tamanho. A gente está com 3 vídeos aí de aproximadamente 20 minutos cada um. Amanhã eu vou gravar um vídeo falando sobre a questão do Ferreira Goulart e do concretismo, tá? E ainda pretendo finalizar gravando um vídeo para vocês, mas não vai ser agora, vai ser durante a semana em que estivermos juntos falando lá sobre a semiótica e etc. Nós ficaremos 2 semanas juntos. Aí eu pretendo gravar um vídeo comentando o conto Amor da Clarice e fazendo um link aí com a disciplina semiótica. Eu acho que vale a pena a gente congregar essas 2 experiências.
Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem compartilhar aí no Classroom, tá certo? Então, fiquem bem. Um grande abraço para vocês. Até mais.